Hoje a Força do Agro completa 2 anos e para marcar o aniversário temos um programa muito especial falando mais uma vez sobre as mentiras do MST e a ascensão do MCT, Movimento com Terra. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoli. Dr. Marcelo Barizon, presidente do MCT, Movimento dos Trabalhadores com Terra. É um prazer recebê-lo. Joyce, prazer é nosso estar aqui. Aproveitar essa oportunidade para dizer que estamos lisonjeados por participar do programa, no aniversário do programa, 2 anos, né? E dizer que o agro nacional deve ser muito grato pelo que o programa tem feito. E que vocês, a revista OS, mas em especial o programa A Força do Agro, hoje é o elo de ligação entre o agro, pelo menos onde eu participo, e a mídia nacional, por assim dizer, a mídia, né? Porque vocês conseguem divulgar efetivamente o que de bom esse país faz e o que o agro produz e como ele sustenta essa economia, né? Ao contrário do que muita coisa acontece, infelizmente, né? Que bom, esse foi o objetivo, né? Quando nós criamos a Força do Agro, estamos aí chegando cada vez mais aí, aumentando o número de telespectadores, ouvintes, porque a gente passa nos rádios também, para levar essa mensagem, para desmistificar e fortalecer o agro. E também com a gente, Pedro Pôncio, que é ex-MST, já esteve com a gente em outro programa. Pedro, agora aqui presencial, um prazer recebê-lo. Prazer é meu, Joyce. Um abraço a todos aqui da Força do Agro, da Revista Oeste. É uma honra. Ainda mais porque, né, são poucas vozes hoje no Brasil, diante de uma mídia corrompida, que realmente estão reverberando a verdade, né? E vocês são esse megafone para levar essa história de superação, essa história, né, de libertação dessa ideologia que faz mal ao nosso país. Então é uma honra estar aqui, ainda mais aniversário aqui da Força do Agro. Realmente estou lisonjeado. Eu acho que vai ser um programa incrível. Há 2 anos, a Força do Agro surgiu para dar voz àqueles que plantam, colhem e preservam o meio ambiente, combatendo narrativas distorcidas e fortalecendo o agro. Nessa edição especial de aniversário, queremos falar, dentre outros assuntos, do MCT, o Movimento dos Trabalhadores com Terra. Um movimento organizado, com CNPJ, legítimo, surgiu em resposta ao MST, que é o contrário disso tudo, para devolver o protagonismo para quem produz com responsabilidade. Marcelo, o MCT foi criado esse ano, né, em abril, e vem conquistando espaço no Brasil, e a gente tem que mostrar esse movimento para os brasileiros. Justamente, Joyce. E nesse sentido, inclusive, é que a força que a Força do Agro tem nos dado, né, por assim dizer. Porque nós obtivemos uma divulgação nacional muito grande de um movimento que surgiu por acaso, né? Não tínhamos essa pretensão de criar uma força gigante aí, né? E, na verdade, é o que está acontecendo, né? Por conta do quê? Do anseio e da necessidade do agronegócio em ter o seu direito também assegurado mediante e defendido, né, por seus pares, né? O MCT nada mais é do que a união de produtores, né, para fazer frente justamente a este movimento terrorista, esse movimento clandestino, né, que existe aí chamado MST e que tanto tem se dado divulgação, inclusive com força governamental, né, no aparelhamento das instituições nossas. Né? Ô Pedro, diferentemente do MCT que surgiu, né, por acaso o MCT foi muito bem pensado, planejado, como fazer as pessoas enxergarem a verdade por trás do MST? Você esteve lá dos 11, 12 anos até os 17, 20 anos mais ou menos. Como fazer as pessoas enxergarem? Para começo, Joyce, eu, diante do relato do Marcelo Barizon sobre o surgimento do MCT, Movimento com Terra, isso é um movimento social, né? Diferente do MST, o que eu denuncio inclusive no livro, porque o MST, e uma das provas de que ele não é um movimento social, porque o movimento social, o que é? A sociedade, ela quer reivindicar direitos, então ela se organiza, seja de forma estratégica ou não, mas é orgânico, né? Ela vai em busca dos seus direitos. As pessoas se juntam, né, a algo em comum e vão atrás disso. O MST não surgiu dessa forma. O MST surgiu de uma ideologia, né, que surge lá, enfim, no início dos anos 20,
quando a Igreja Católica é invadida pelos comunistas, então eles criam uma falsa teologia chamada Teologia da Libertação. Essa falsa teologia é disseminada no Brasil, né, pela Confederação Nacional dos Bispos, né, CNBB, e então essa proliferação através da Comissão Pastoral do Campo, Comissão Pastoral da Terra, do qual o João Pedro Stede na época fazia parte, ele vai agora intervir nos conflitos agrários de forma estratégica e pedagógica, influenciando as pessoas a invadirem terras ali, né, em 1979. Então aquilo não foi um movimento social, aquilo foram socialistas usando dessa ideologia, que é uma ideologia que faz mal, principalmente à segurança alimentar de um país, como a gente viu na União Soviética. Ele vai, pedagogicamente, influenciar essas pessoas a invadirem a Fazenda Macalli, né? E então começa-se um processo pedagógico de usar essas pessoas como soldados de uma revolução socialista com finalidades políticas, como massa de manobra. Isso é comunismo, isso é socialismo. O MCT surge como uma resposta a isso, de pessoas que produzem, de pessoas que trabalham, de pessoas que realmente são cidadãos de bem, são patriotas, pessoas que estão cuidando das suas famílias. Já voltamos a falar aqui mais do MCT. 21 de agosto, dia da semente. E a Força do Agro foi plantada há 2 anos. Uma sementinha que precisava para ajudar no crescimento e fortalecimento do agro. Dr. Eduardo Berbiger faz parte dessa produção. É um prazer recebê-lo aqui em Momento Jurídico. Doutor, é uma alegria. Joyce, é um prazer estar aqui, é uma alegria imensa. Parabéns por esses 2 anos de programa, parabéns pela maneira que você conduz. O programa realmente é fantástico, tem uma grande repercussão no agro. Eu vejo as pessoas comentarem comigo e realmente é uma semente para ajudar a mudar o Brasil. Parabéns. Obrigada, o senhor faz parte disso. Olha só, no cabo de guerra entre Estados Unidos e Moraes, entra Flávio Dino para ajudar o coleguinha, declarando que as sanções americanas não têm efeito no Brasil sem a validação do STF. Engraçado, né, doutor, que o mesmo não vale para o agro. São tantas sanções internacionais impostas à principal atividade brasileira. Dino e ninguém da turminha deles faz nada, nem sequer para questionar, não é mesmo? As sanções, está havendo uma confusão. As sanções americanas, elas não vão necessariamente valer dentro do Brasil. A lei Magnitsky se aplica ao Alexandre de Moraes. Ele não pode fazer negócios com instituições americanas. Por que reflete no Brasil? Porque todo o sistema bancário brasileiro está vinculado ao sistema americano. E nós temos as principais bandeiras de cartão de crédito, Visa, Mastercard, American Express, Diners, são todas americanas. Então, o Donald Trump não está interferindo aqui, ele só está dizendo que quem fizer negócio não fará mais negócio com instituições americanas. Nós vimos que os bancos perderam 42 bilhões de valor de mercado em 3 dias. Por quê? Os bancos agora estão entre a cruz e a espada. Se não cumprirem a decisão do Dino, vão ter sanções do Supremo Tribunal Federal. E se cumprirem, vão ter sanções do sistema bancário mundial, não é nem só americano. Imagina os bancos do Brasil fora do sistema mundial e sem as principais bandeiras de cartão de crédito. É o que aconteceu com a Rússia, que está numa situação periclitante. Provavelmente será o próximo a sofrer essas sanções, porque os Estados Unidos já declararam, né, que quem também ajudar aí o Moraes vai no mesmo pacote. E pelo contrário, né, doutor, o agro ele tem tantas sanções europeias, a gente sabe dos interesses internacionais, só que ele é tido como vilão pela esquerda brasileira. É o próprio brasileiro de esquerda, esse governo federal aí, que joga contra o agro, porque jogar contra o agro é jogar contra o Brasil, porque o agro é a principal atividade do país. É uma grande burrice, né, Joyce? O agro já sofre com subsídios que a União Europeia concede para os seus agricultores. Difícil competir lá. Os Estados Unidos, mesma coisa. Agora com tarifaço aí de 50%. E em vez da população apoiar, porque afinal o agro do Brasil é um exemplo para o mundo e produz alimentos, não vamos esquecer disso, a população joga contra e vai pagar mais caro na gôndola do supermercado. Simples assim. Não adianta depois reclamar que o quilo de arroz subiu 60%. Se não colaborarem com o agro, todo mundo paga
paga a conta. E, infelizmente, nós não vemos boa vontade, porque esse governo já deixou bem claro que o agro é inimigo do governo, inimigo da esquerda, simplesmente porque, na maioria, os representantes do agro apoiaram o Bolsonaro. Então, quer dizer, é uma vergonha, mais uma vez, o governo jogando a população contra o agronegócio e prestando um desserviço para o Brasil, como tantos que esse governo tem feito. Bem lembrado aqui pelo doutor, quando a gente fala em valorizar, ter orgulho do agro, isso diz respeito a todos nós, porque fortalecer o agro estar bem, significa mais produtos, melhor preço no supermercado. Doutor, agora diante desse cenário aí, a boa notícia é o fim da moratória da soja, pelo menos essa suspensão aí pelo CAD, que até abriu uma investigação contra empresas que fazem parte do acordo, um acordo que foi feito lá atrás, que as empresas só poderiam comprar soja de quem plantasse em área que não fosse desmatada depois de 2008, também um acordo aí feito entre interesses aí particulares que acaba colocando em risco a competitividade do Brasil. Sem dúvida, essa moratória da soja é um absurdo, né? Reduzir, criar problemas para o agro, para as empresas comprarem mais barato. E outra, isso aí tudo conduzido por ONGs internacionais que tem aqui, que estão cheias de interesses e conduzem a política ambiental do Brasil. Isso é uma vergonha. A moratória do agro é mais uma entre tantas decisões erradas do governo. Então, é muito ruim ver isso acontecer e, graças a Deus, agora com a suspensão da moratória, é um problema a menos para o agronegócio brasileiro. O STF está aí já próximo, mas tomara que essas coisas, essa determinação se resolva sem chegar aos finamentos no STF. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Até semana que vem. Joyce, mais uma vez, parabéns, eu que agradeço e até semana que vem. Uma ótima semana, final de semana para você e para os nossos telespectadores. Nem todo mundo tem familiaridade com o digital, mas todo brasileiro tem direito de saber o que está acontecendo de verdade. Vem aí a Oeste TV. Assine a Oeste. Faça parte dessa história. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! E essa reforma agrária que o MST justifica, né, Marcelo, é totalmente mentirosa, é mais uma das mentiras, porque a gente sabe que tem mais terra aí para regularização de títulos, para assentamento, do que realmente o agro, que movimenta 30% do PIB brasileiro, que movimenta o país, tem destinado, né? Só que o MST não quer a reforma tributária, a reforma agrária. É, perfeito. A reforma agrária, e depois o Pedro acho que pode bem falar disso, porque viveu na pele isso, inclusive com a família dele atualmente, depois ele pode contar. Mas a reforma agrária no Brasil, o que tem que ser feito com a terra que foi destinada à reforma agrária desde o início desse processo todo, é uma verificação de efetividade do ato, né? Então tem que ver o que aconteceu com todos esses 90 milhões de hectares já destinados, enquanto o nosso agro produz em cima de 67 a 70 milhões de hectares, né? O agro nacional, segurando toda a economia, né? E esses 90 milhões de hectares, onde estão, para que serve? Então isso me parece uma espécie de reserva de mercado, né? Para que o Brasil, em detrimento dos seus interesses, né? Auxilie os nossos concorrentes internacionais. Essa é a verdade. Nós temos visto no Brasil, nós sabemos que o Brasil hoje é cobrado por questões ambientais. Não existe país no mundo que proteja mais, né, preserve mais a sua propriedade, ou a natureza, os recursos naturais do que o Brasil. Nós temos áreas que chegam a ter 80% de área de preservação permanente, que é a Amazônia Legal. Isso não existe. 20% na nossa região sul, por exemplo, e ainda mais com a área de preservação permanente, a reserva legal,
e mais outras áreas que você tem de preservação. Então isso eu até acho que é justo, mas o injusto é que não nos indenizem por isso, que não nos retribuam por isso. Então, se o mundo quer que o Brasil preserve deste tanto, que nos paguem para tal. Afinal de contas, a propriedade tem que ser preservada, né, e respeitada num ambiente democrático de direito, que é o que nós esperamos que o Brasil continue sendo. E o que o agro preserva, o MST vai lá e destrói, porque só invade, não produz, não planta, não colhe, é só violência. Você, nessa tua experiência lá dos 7, 8 anos, né, que você ficou no movimento, juntamente com todas as outras famílias, iludidos, esperando uma terra que não vem. Porque quando você descobriu que essa terra não iria acontecer, esse sonho não seria realizado, foi quando você acabou se afastando do movimento, né, Pedro? Então, as pessoas sempre me perguntam, né, o que é que você foi fazer no acampamento do MST? Eu sempre digo o seguinte, a maioria dos brasileiros que estão nos assistindo hoje, Joyce, eles não sabem o que é a extrema pobreza, não sabem o que é a miséria. Uma pessoa que está numa condição de pobreza extrema, né, meu pai, minha mãe, por exemplo, com 3 filhos para criar, essa pessoa, ela sobrevive à base de sobrevivência mesmo. Ela só pensa no estômago dela, em como ela vai colocar o leite na mesa do filho, em como a família não vai passar fome. E é esse o público que o MST usa para fazer o seu trabalho de base e cooptar para os acampamentos do MST. O Movimento Sem Terra, em via de regra, ele não vai atrás da classe média, né, para fazer parte do Movimento Sem Terra. Pessoas que estão trabalhando, estabilizadas, não. O alvo do Movimento Sem Terra são pessoas que não entendem de política como os meus pais, despolitizados, não estão lá, não sabem o que é direita e esquerda, porque o movimento prometeu para eles uma ascensão social, dizendo, olha, se você for, o Lula chegou ao poder agora, ele é o pai dos pobres e ele vai distribuir terra para o pobre. Você vai conseguir ter uma terrinha para cuidar da sua família e é isso, é a única coisa que o pobre quer. Então nós fomos para um acampamento. Só que quando eu publiquei o livro o ano passado, A Face Oculta do MST, é porque existe uma face que o movimento mostra para a sociedade, existe uma face que o movimento mostra para as pessoas que querem cooptar para o movimento e existe essa face oculta de quem está lá dentro e conhece que o movimento transforma essas pessoas em massa de manobra política, transforma essas pessoas em voto útil para a esquerda, porque afinal, se não tiver título, você não consegue entrar no acampamento do MST. Você precisa votar, fazer o que eles querem, participar das manifestações. O MST, ele é um problema para o Brasil, porque ele coloca instabilidade jurídica e também insegurança alimentar. Se o sonho do MST fosse realizado no Brasil, nós teríamos milhões de pessoas morrendo de inanição de fome hoje no nosso país. Pausa rápida aqui no programa para um alerta importante. Se você sente dores constantes nas articulações, nos joelhos, nas costas ou nas mãos, atenção! Não é normal conviver com dor todos os dias. E por mais que digam que é coisa de idade, isso não é verdade. A dor mostra que seu corpo está pedindo ajuda. E hoje você pode fazer algo para ele, não é mesmo, César? É isso aí, Cauti. Tem muita gente que já nem lembra como era viver com disposição. Acorda cansado, dorme mal, evita sair de casa porque tudo incomoda. E pensando nisso, a Vitae Gold desenvolveu o Vitae 7 em 1, que é um suplemento natural que reúne os 7 compostos mais eficazes no combate às dores e inflamações, todos com comprovação científica, Cauti. É isso aí, olha só, vamos dar uma olhada aqui nessa cápsula onde tem magnésio, cúrcuma, colágeno tipo 2 e outros ativos que trabalham juntos e eles ajudam a desinflamar, a proteger as articulações e reconstruir as cartilagens. Uma fórmula pensada para quem quer mais mobilidade, mais conforto e mais qualidade de vida. E você sabe como é, né? Quando a dor começa a diminuir, o corpo responde, a disposição volta, o sono melhora, a energia aparece, não é milagre, é ciência, é constância, é cuidado com você. Ligue agora para 0800 291 2200, vou repetir, 0800 291 2200, 100 primeiros que ligarem garante 70% de desconto, frete grátis para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes sem juros, Cauti. E ainda tem um presente, ligando agora você leva um relógio inteligente de brinde, isso mesmo, um relógio com monitoramento de saúde, batimentos cardíacos, qualidade do sono e outras funções para acompanhar o seu bem-estar no seu dia a dia.
chamar um vídeo aí do Pedro, onde ele acabou causando um alvoroço lá na Câmara, encontrou o Boulos, encontrou outras pessoas lá. Roda o vídeo pra gente comentar. Fala, companheiro. Vou pegar aqui o meu livro, faça o vídeo do MST. Olá, prefeito. Assim, eu sou um cara muito de diálogo, cara. Sempre fui. Expor a verdadeira face desse movimento terrorista. Recebe aqui. Acredito na tolerância, no diálogo, na diversidade. Vagabunda é você, inclusive. Isso mesmo pra você. Vai ser derrotado lá em São Paulo. Invasor. Acabamos de ver o vídeo aqui do Pedro Pôncio. Pedro, eles dizem que querem ler, mas quando você oferece um livro, o cara te chamou de vagabundo, é isso? Essa é a esquerda brasileira, né? O Guilherme Boulos disse em uma certa entrevista que o que ele gosta de fazer nas horas vagas era ler. Então eu lancei o meu livro A Face Oculta do MST, tentei entregar para ele ali no Congresso da Câmara dos Deputados e simplesmente recebi retaliação, enfim, hostilidade da parte dele. Inclusive, várias vezes eu já convidei Guilherme Boulos, né, que foi líder do MTST, o Movimento Sem Teto, aqui em São Paulo. É um movimento social muito lindo, né? Ursinhos carinhosos e aquela coisa toda. E eu quero convidá-lo mais uma vez, pela 20ª vez, a debater comigo, a sentar. Afinal, nós não estamos numa democracia, não é isso que a esquerda prega. Então, numa democracia se pressupõe um debate. Faço mais uma vez o desafio. Eu já fiz para ele, para Tabata Amaral, já fiz para toda essa galera, João Pedro Stedley. Eu até achei em certo momento que sei lá, acho que eu sou pequeno demais para debater com pessoas tão gigantes, tão inteligentes como eles, né? Mas eu percebo que não. Realmente eles têm medo da verdade, porque não é apenas uma narrativa de alguém que estudou um livro da USP, de alguém que viu no blog lá da esquerda o que é o Movimento Sem Terra, né? Esse negócio de direita e esquerda é o que a esquerda, esses ideológicos aí criaram lá dentro do MST, estão fazendo com todo o Brasil. E vinha falando aqui o Pedro, então, de você manter essa massa de manobra, porque nós temos duas vítimas, nós temos o que é invadido pelo MST e temos a massa de manobra que invade. Porque esse pessoal está lá iludido, esse pessoal não vai receber título de terra nunca pelas mãos do MST, não vai, porque assim não recebeu até hoje. Então o que é isso? Isso é o que ocorreu no mundo, é o que ocorreu nos países como Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, os países africanos onde a ditadura se colocou, onde vieram os salvadores da pátria, o pai dos pobres, e se colocaram lá como os arautos da justiça social. E o que fizeram depois? Fizeram isso que eles fazem dentro dos acampamentos, dentro do movimento do MST, de roubar a dignidade das pessoas, como o Pedro falou aqui, que roubaram da família dele. E esse aqui tem condição de sustentar isso e de falar, porque ele sentiu na pele, né, essa situação. Eles não têm pudor de fazer isso. Eles são cruéis. Eles tomam o poder e fazem com que toda a nação, todo o Estado trabalhe em função daquela patota que está lá. Assim é na Venezuela, onde os venezuelanos estão fugindo para cá, estão passando fome, e o Maduro, né, o presidente, está lá comendo carne com fios de ouro. Mas o que é isso, meu Deus do céu? Será que o povo, o que falta para acordar? Eu não estou defendendo direita ou esquerda, eu estou defendendo que analisem a história é cíclica, gente. E aí que nós viemos para poder abrir o olho, tentar abrir o olho da população brasileira e principalmente do agro nesse momento, sabe? Marcelo, se me permite, Joyce, nós estamos aqui num programa Força do Agro, todos nós queremos ver o Brasil pujante, o Brasil prosperando, o Brasil, né, valorizando quem trabalha, valorizando quem produz. E eu, na condição agora de embaixador do MCT, Movimento Com Terra, quero desafiar o Lula a titular as pessoas dos assentamentos do Brasil. Nós vamos lutar em prol da titulação de terra. Lula, entrega mais títulos de terra do que o Bolsonaro. Prova que você é realmente a favor do povo assentado que passaram nas mãos do MST. Nós estamos aqui desafiando o governo Lula, desafiando a esquerda a, junto com o MCT, lutar pela titulação de terra. Tem que ficar muito claro que o MCT foi criado não para ser contra a reforma agrária, pelo contrário. Agora, o que nós queremos a justiça social. E a justiça social vem da produção, vem do que está acontecendo hoje, de quem sustenta esse país, que é o agro. Então, o que nós precisamos, na verdade? Nós precisamos que seja destapado, tirado o tapete de cima desses 90 milhões de hectares. Onde estão? Quem está usufruindo? Estão arrendados para quem?
Venderam, não venderam, quem recebeu. Nós queremos isso e nós queremos que quem tem necessidade e condições receba sim o seu título de terra e receba condições de trabalhar também, porque não adianta dar o título de terra e deixar sem assistência técnica, sem... Né? Então é tudo isso, mas isso tem que ser desnudado, isso tem que vir ao claro. Nós temos que debater, nós não somos inimigos do pessoal que está atrás da terra, lá dos que estão buscando e invadindo os assentamentos lá. Somos inimigos dos métodos, mas não de quem necessita efetivamente de uma terra. Mas nós queremos ir para esse debate. E por isso mesmo é que nós temos aqui o nosso embaixador, nosso advogado da causa aqui, dessa situação, que tem condições de nos explicar, porque nós não conhecemos a face oculta que está lá muito bem dita no livro do Pedro. A sociedade desconhece, então ela tem que virar claro isso. E por isso é que covardia não é mais uma opção nesse país. E a coragem do homem que nem o Pedro aqui é que traz isso para o limpo, nós só queremos debater. O MCT é o movimento do trabalhador com terra, é o movimento com terra formado por produtores rurais que defende inclusive a reforma agrária. Aqueles assentamentos que tiverem o seu título também passaram a ser proprietários, também passaram a ser MCT. É lógico. Movimento com terra e fazer parte do agro, porque o agro é um só. Mas é lógico, é isso que nós queremos. Nós queremos... A nação, o país tem que trabalhar como uma família. Na sua casa, o que acontece? Tem que trabalhar puxando para que lado? É tudo para um lado só. O que nós pretendemos, é isso que nós pretendemos. O que nós não podemos é criar essa nós contra eles. Isso não ajuda ninguém. Né? Essa divisão que ocorre é justamente o interesse, né, desse pessoal para enfraquecer, para dominar. E isso está claro. Então nós temos que trazer os assuntos, nós viemos para o debate, nós queremos debater, nós queremos trazer para a conversa, nós temos a nossa posição com dados, que nos tragam a posição do MST e desse pessoal com dados. E vamos mostrar isso para a população, mas vamos mostrar para a sociedade, não tapar. Nós temos que mostrar e vamos ver quem é que está com a razão. Somos todos brasileiros. Todos temos o interesse de que a coisa vá bem, o negócio ande, não é verdade? Mas nós temos que ver o que de fato está acontecendo. O que deu errado, nós temos que mudar. Então, se esses 90 milhões de hectares, que representam 30 e tantos por cento a mais do que a terra produtiva hoje no Brasil, que foram destinados a esse movimento de reforma agrária, vamos trazer ali. Pode ser que eu esteja falando dados incorretos aqui. Pode ser que eu esteja errado, eu não sou dono da verdade, mas eu quero entender, é isso que eu preciso. E por isso mesmo, por querer entender, é que eu fui buscar ler o livro do Pedro Ponce, conhecer a história do Pedro Ponce e me tornar hoje um admirador desse jovem aqui e trazê-lo para o nosso lado, para que a sociedade consiga ver o que de fato está acontecendo, Joyce. E mais uma vez agradecer imensamente o espaço sempre que nos é dado, Joyce, porque senão nós não conseguimos chegar lá. Existe a internet, está tudo bem, mas a gente sabe que o povo tem dificuldade. Quanto mais a gente conseguir, e nós temos dificuldade, viu? Para os órgãos, para os meios de comunicação, para a imprensa em geral, para a mídia, né? Divulgar isso, nós temos dificuldade, muita dificuldade. Onde nós não esperávamos muitas vezes, sabe? Nós somos tolhidos, sabe? E aqui nós temos as portas abertas e por isso mesmo é que nós temos que estar sempre junto contigo e valorizar isso. O agro brasileiro tem que valorizar a força do agro. Esse é o canal de comunicação MCT, Movimento Com Terra, é a força do agro. Quem quer saber como foi a vida do Pedro no MST e como ele conseguiu se libertar dessa manipulação toda, temos um programa aqui, procure na nossa playlist no YouTube. Quem quer saber como surgiu o MCT, Movimento Com Terra, também procure na nossa playlist. Já falamos aqui com o Marcelo em outra ocasião. E, Pedro, foi um prazer recebê-lo. Volte sempre, vamos trazer você sempre aqui para contar, para falar a verdade, para levar a informação verdadeira para a população, para o nosso público. Nós temos um público aqui muito seleto, que é um público que acaba repassando também a informação e o conhecimento adquirido aqui. Durante muito tempo, só um lado dessa guerra atirava. Só um lado tinha munição. Nós estamos vendo agora que existe um movimento se levantando, um movimento de pessoas de bem em busca da verdade. Então eu estou realmente honrado em fazer parte do MCT e estar aqui na Revista Oeste, que é também, como eu disse, esse guardião da verdade que tem levado informação de qualidade para tantas pessoas do Brasil. Tem crescido exponencialmente, eu mesmo sou assíduo da Revista Oeste. Então eu estou muito feliz e, inclusive, Joyce, eu trouxe aqui para você um exemplar, A Face Oculta do MST, Como Sobreviver aos Campos de Doutrinação.
Lançamos esse livro em abril do ano passado, lá na Frente Parlamentar do Agro, FPA, para mais de 50 deputados federais. Todos eles hoje me dão feedback do quão esse livro está sendo importante na guerra, né, de desinformação que o MST promove. Leia. E tem também o Mínimo sobre o MST, que lançamos esse ano, também na FPA. É um livreto de bolso, você pode presentear alguém. O livro está disponível em qualquer livraria conservadora. Livraria do Nicolas Ferreira, do Eduardo Bolsonaro, do Olavo de Carvalho, você encontra a face oculta do MST. Vou ler com certeza, muito obrigada. Marcelo, juntos somos mais fortes, vamos unir aí. Pessoal de bem tem que estar unido. O bem sempre vence o mal. Sempre vence o mal. E eu penso que nós temos que, eu insisto, Joyce, na divulgação, na informação. Eu agradeço novamente por estar aqui, porque nós precisamos fazer chegar nas pessoas, né? Nós precisamos, agora, vocês vão conhecer o MCT. Vocês, produtores, proprietários de terra, vão conhecer o MCT. O MCT veio para defender as pautas de direito à propriedade privada, à propriedade produtiva e também, por que não dizer, até a própria reforma agrária. Mas a reforma agrária com critérios. E veio também para desnudar o que ocorreu até hoje nesse processo nebuloso de reforma agrária no nosso país. Mas para isso vocês têm que apoiar o MCT, apoiar no seu estado, vocês conhecerão as diretrizes, as ideias, para que nós possamos juntos criar uma força de resistência em relação a essa desinformação toda que tem nos escravizado, muitas vezes, que tem barbarizado pessoas, propriedades e dos dois lados. Nós temos sempre que lembrar que nós temos duas vítimas, é o proprietário invadido e o invasor conduzido. Então, a partir de agora, nós estaremos fazendo a nossa divulgação. Nós temos uma página já do Instagram, lá nós temos o Instagram, o canal do Instagram, que é o MCT, @mct.brasil. @mct.brasil, né? Nós já temos, está ainda em fase embrionária, crescendo, mas será também, com certeza, um canal para conhecimento e para divulgação da realidade. Insisto, leio e entendo a história, o que a história fez nessas situações que estão ocorrendo através do MST no agro brasileiro. E o MCT veio para defender isso, mas com a sua ajuda. Busque informação antes de criticar. Boas ideias, iniciativas como o MCT precisam ser compartilhados, espalhados, divulgados aí pelo Brasil. Gratidão a você que nos acompanha aqui nesses 2 anos, que venham mais 2 e muitos anos de A Força do Agro para a gente levar informação, conhecimento. O Brasil é o país do agro. Vamos fazer desse campeão brasileiro uma paixão nacional. Até amanhã.